Quando a gente escuta a palavra cultura, muitas vezes pensamos logo em arte, música ou teatro. Mas no estudo da sociologia e da antropologia, cultura é muito mais do que isso. Cultura é todo um conjunto de práticas, de costumes, de saberes, de crenças e de valores que os seres humanos constroem e compartilham vivendo em sociedade. Ou seja, é tudo aquilo que não vem com a gente biologicamente, mas que aprendemos com as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, o jeito que nos vestimos, o que comemos, as gírias que usamos, as músicas que escutamos. Tudo isso faz parte da cultura. Sabe quando a gente canta uma música, o outro já responde com a próxima parte? Isso é cultura. Quando a gente comemora o São João com quadrilha, o Natal com a ceia, ou a Páscoa com chocolate, também é. A cultura, ela é um fenômeno social, porque só existe em grupo, é coletiva, porque envolve mais de uma pessoa, e é aprendida, porque ninguém nasce sabendo. A gente aprende observando, convivendo e imitando. A cultura é dinâmica, ou seja, ela muda com o tempo. O que era comum, por exemplo, para os nossos avós, pode não fazer sentido mais hoje. Como as formas de se vestir, de namorar, de usar a tecnologia. Tudo isso evoluiu. Mas importante, claro, não existe cultura certa ou errada, melhor ou pior. O que existe são jeitos diferentes de viver, pensar e se expressar. Por isso, entender cultura é também aprender a respeitar o outro, mesmo quando ele é bem diferente da gente, pois respeitar é essencial para vivermos em uma sociedade com mais empatia e menos preconceito. Muita gente acha que a gente é só o que nasce com a gente, tipo o nosso jeito, nossa aparência, ou o que puxamos da nossa família. Mas na real, o que mais forma quem a gente é vem da cultura, do nosso convívio com o mundo. A gente vai se formando com as coisas que vivemos, com quem a gente anda, com o lugar que moramos, o que aprendemos na escola, em casa, com os amigos. Tudo isso vai moldando a gente. Tipo, no dia a dia, quando você começa a andar com pessoas diferentes e pega um jeito novo de falar, ou começa a pensar diferente, nem percebe, mas isso muda você. Então ser quem a gente vai muito além do que tá no sangue. Tem a ver com tudo que a gente vive e sente. Somos feitos de várias partes. E foi isso. Oi, gente. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante. A diferença entre o comportamento animal e o comportamento humano. E olha, é mais curioso do que parece. Vamos começar pelos animais. A maioria deles age por instinto. Isso quer dizer que ele já nasce sabendo o que fazer em várias situações. Por exemplo, um gato não precisa que ninguém ensine ele a caçar. Quando a gente fala dos seres humanos, a história é bem diferente. Nós não nascemos sabendo de tudo. Pelo contrário, um bebê humano precisa de muito tempo com convivências com outras pessoas para aprender até as coisas mais básicas, como andar, falar, comer sozinho, até mesmo conviver em grupo. Esse processo de aprender a viver em sociedade tem um nome, socialização. E é aí que entra a cultura. Tudo que a gente aprende com a família, com a escola, com a sociedade, com as tradições e com as convivências faz parte da cultura. Por isso o comportamento humano muda de acordo com o lugar e com a época. Quer um exemplo? Em alguns países, olhar nos olhos de alguém enquanto conversa é sinal de respeito. Em outros, isso pode ser visto como grosseria. Ou seja, o que considera certo ou errado, educado ou rude, tudo isso depende da cultura em que a gente vive. Agora você deve estar se perguntando, legal, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tem tudo a ver. No dia a dia, essa diferença entre comportamento animal e comportamento humano aparece o tempo todo, em coisas simples que a gente nem percebe. Por exemplo, na escola, ninguém nasce sabendo que tem que levantar a mão para falar, esperar a sua vez ou respeitar o professor. Tudo isso é ensinado desde pequeno. Resumindo, a grande diferença é que os animais seguem o instinto. Já a gente, seres humanos, aprendemos com a cultura, com as pessoas, com o tempo. Por isso, nosso comportamento pode mudar, melhorar, se adaptar e até influenciar o comportamento dos outros. E saber disso ajuda a gente a entender melhor o mundo e respeitar a diferença entre as pessoas. Afinal, cada um foi socializado de um jeito, em uma cultura, com experiências diferentes. A linguagem é muito mais do que só falar ou escrever. Ela é um sistema simbólico, ou seja, um conjunto de sinais, palavras, gestos e sons que a gente usa para organizar o que pensa, se expressar e se conectar com outras pessoas. Ela constrói sentidos, molda nosso pensamento e influencia diretamente o nosso comportamento social. Isso quer dizer que a forma como a gente fala afeta a forma como a gente vê o mundo e como interage com ele. Por isso, a linguagem não é neutra. Ela sempre carrega ideias, valores, visões de mundo e até preconceitos. Quer um exemplo? Quando alguém diz homem de negócios, em vez de simplesmente pessoa de negócios, isso reforça a ideia de que esse tipo de trabalho está mais ligado ao universo masculino. Ou quando a gente vê expressões como sexo frágil, boa aparência, mãe solteira. Tudo isso são formas de linguagem que revelam como a sociedade enxerga papéis sociais, gênero e poder. E tem mais, cada grupo social tem seu jeito próprio de falar. Isso se chama variação linguística. A forma como alguém fala depende de vários fatores. De onde a pessoa vem, a idade dela, o meio social em que vive, o nível de escolaridade, se mora no campo ou na cidade, e até do momento histórico. Por isso não existe português certo ou errado. O que existe são diferentes formas de falar, e todas são válidas dentro do seu contexto cultural. E a linguagem não para no tempo. Ela muda o tempo todo. As gírias que os jovens usam hoje são diferentes das que nossos pais usavam. Os memes e expressões que viralizam nas redes sociais nem sempre existiam há 5 anos. Tudo isso mostra que a linguagem acompanha as transformações culturais, as novas tecnologias, os movimentos sociais, enfim. A cultura é viva e a linguagem também. A linguagem é uma ferramenta poderosa. Ela não serve só para comunicar, mas também para construir ideias, reforçar ou questionar padrões, expressar quem a gente é e participar ativamente da cultura em que vivemos. Por isso, entender como a linguagem funciona no nosso dia a dia nos ajuda a ter mais empatia, mais consciência e mais respeito pelas diferenças. E lembra, falar diferente não é falar errado, é só mais uma forma de ser parte da diversidade incrível da nossa sociedade. O paternalismo e o autoritarismo que ainda marcam a cultura brasileira.
Raízes históricas. Durante o período colonial, o Brasil foi governado por uma elite que concentrava poder político e econômico e via os demais como inferiores ou incapazes a decidir por si. A escravidão institucionalizou a desumanização, os regimes autoritários posteriores, como o Estado de Getúlio Vargas e a ditadura militar, reprimiram a participação popular e o debate democrático. Essa cultura de denominação, em que poucos mandam e muitos obedecem, foi se reproduzindo ao longo das gerações. Como isso aparece no dia a dia? Na escola. Muitos alunos aprendem desde cedo que não devem questionar professores, ditadores ou regras impostas. Isso limita o pensamento crítico e o senso de justiça, tornando a escola um ambiente mais autoritário do que educativo. Na política. Muitos cidadãos não se sentem parte das decisões políticas e acham que parte da política é coisa de política. Isso enfraquece a democracia, pois quando a população não participa, abre espaço para abuso de poder e a corrupção. Essa passividade é o resultado de uma cultura que desvaloriza os direitos do cidadão. As ciências sociais defendem a ideia de que a sociedade deve ser construída com base em relações democráticas, igualitárias e participativas. Quando o paternalismo e o autoritarismo dominam, a cidadania é enfraquecida, os indivíduos deixam de ser sujeitos ativos e se tornam passivos, esperando que o Estado, a escola, o patrão ou figura de autoridade resolva por eles. Essa passividade desestimula o senso de responsabilidade coletiva, a luta por direitos e a construção de políticas públicas mais justas. Em outras palavras, é uma cultura que favorece a manutenção da desigualdade social e da exclusão. Como superar isso? Educação crítica. Uma educação que ensina a pensar, questionar e argumentar é fundamental para romper essa herança. Paulo Freire defendia a ideia de uma educação libertadora, onde o aluno é sujeito da aprendizagem e não apenas receptor de conteúdos. É preciso criar e fortalecer espaços de participação, como conselhos escolares, audiências públicas, grêmios estudantis e movimentos sociais, onde as pessoas possam se expressar e influenciar decisões. A indústria cultural. O conceito de indústria cultural criado pelos filósofos da escola de Frankfurt continua extremamente atual e relevante. Ele descreve o processo pelo qual a cultura deixa de ser expressão livre e criativa para se transformar em produto padronizado, feito em série e voltado ao consumo em massa. A música, o cinema, a moda, os estilos de vida, tudo se torna mercadoria. A cultura, nesse contexto, é moldada para vender e não para questionar ou libertar. Esse fenômeno tem consequências profundas no nosso cotidiano, o que define o sucesso de uma música, por exemplo. Nem sempre é a sua qualidade artística, mas seu investimento em marketing. O algoritmo das plataformas é a facilidade com que ela pode ser usada em redes sociais como TikTok. O resultado é uma cultura de massa acessível, mas frequentemente empobrecida, repetitiva e superficial. O grande problema é que a indústria cultural tende a uniformizar o gosto, a opinião e o pensamento. Ela apresenta modelos prontos que muitas vezes reforçam os mesmos valores, ignorando a diversidade e a complexidade das experiências humanas. Isso pode levar à alienação, ou seja, à falta de consciência crítica sobre o mundo e sobre nós mesmos. Acabamos consumindo conteúdos que não nos fazem pensar, apenas nos distraem. Mas isso não precisa ser assim. A cultura pode ser um instrumento de transformação e o nosso consumo cultural pode e deve ser um ato político e consciente. No dia a dia, isso começa com pequenas atitudes. Questionar nossos hábitos, por que gostamos de certos conteúdos, realmente nos identificamos ou só seguimos a tendência. Buscar uma alternativa independente. Existem filmes, músicas e livros incríveis fora do circuito comercial que nos mostram outras realidades e perspectivas. Por fim, é importante lembrar, nem tudo que é popular é ruim, nem tudo que é alternativo é bom, mas é essencial que façamos escolhas conscientes. A indústria cultural pode tentar nos tratar como consumidores passivos, mas podemos existir usando a cultura como uma forma de liberdade, reflexão e identidade. Antes da ciência ou das religiões organizadas, os seres humanos já criavam histórias para dar sentido à existência. O mito não é uma mentira, ele é uma forma simbólica de conhecimento que transmite valores e explicações sobre a vida, a natureza e a morte. Por exemplo, muitos povos indígenas têm mitos que explicam a origem do fogo, das árvores, dos rios, e essas histórias ensinam a importância do respeito à natureza e à coletividade. Mas além do mito, existem outras formas de crença, e nem todas são religiosas. Tem pessoas que acreditam em um Deus pessoal, presente no dia a dia, que responde orações e guia decisões. Essa visão teísta está nas grandes religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. Por outro lado, tem quem não acredita em nenhum dos deuses. Essas pessoas são chamadas de ateus. Diferente do agnóstico, que duvida ou não tem certeza, o ateu afirma que Deus não existe. Essa também é uma crença, uma opinião sem provas definitivas, assim como a fé religiosa. O agnóstico, por sua vez, prefere manter a dúvida viva. Ele não afirma nem nega, apenas reconhece que talvez não seja possível saber com certeza se Deus existe ou não. O panteísmo vê Deus em tudo, na natureza, no sol, na água, nos animais. É uma visão presente em muitas culturas indígenas e também em filosofias que defendem o cuidado com o meio ambiente. A espiritualidade está no todo, não em um ser separado do mundo. Já o deísmo acredita em um criador, mas que não interfere mais no mundo. Essa ideia surgiu com força no iluminismo, quando os pensadores queriam uma religiosidade mais racional, sem dogmas rígidos. Todas essas formas de crença, mitos, religiões, filosofias e ciência, mostram que o ser humano tem uma necessidade profunda de buscar sentido. A gente quer entender de onde viemos, por que sofremos, como viver e o que acontece depois da morte. E cada pessoa, grupo ou cultura encontra um caminho diferente para lidar com essas questões. Mas o problema surge quando uma crença tenta se impor como verdade absoluta. É aí que nasce o preconceito, a intolerância e até mesmo a violência. Por isso, o respeito à diversidade de crenças e o Estado laico são tão importantes. Eles garantem que todos possam viver sua fé, ou sua dúvida, com liberdade, segurança e dignidade. No fim das contas, viver em sociedade não é pensar igual, mas saber conviver com quem pensa diferente. Para encerrarmos nossa apresentação, trago um dos temas mais profundos e sensíveis à experiência humana, a morte como uma expressão cultural e filosófica. A morte é, biologicamente, o fim da vida, mas culturalmente e filosoficamente, ela carrega muitos significados. Os rituais de luto, as homenagens, os velórios e os cemitérios são formas que as sociedades encontraram de lidar com essa experiência inevitável. Em muitas culturas ocidentais, o luto é marcado pelo silêncio, pelo uso do preto e pela ideia de perda. Já em outras, como no México, temos o Dia de los Muertos, que celebra a memória dos que partiram com cor, música e comida. Em algumas tribos africanas, a morte é uma transição celebrada com danças e cânticos, como uma passagem e não um fim. Mas a morte também foi, e ainda é, tema central para vários filósofos. Por exemplo,
Epicuro, na Grécia Antiga, dizia que não devemos temer a morte, pois ela é apenas a ausência de sensação. Para ele, quando estamos, a morte não está. Quando a morte está, nós não estamos. Heidegger, um filósofo alemão do século XX, defendia que a consciência da morte nos ajuda a viver de forma mais autêntica. Para ele, o ser humano é um ser para a morte. Ou seja, só conseguimos dar sentido à vida quando reconhecemos que ela tem um fim. Sócrates acreditava que a morte não era algo a ser temido, pois poderia ser um repouso sem sonhos ou a chance de encontrar outras almas em um além. Essas reflexões mostram que pensar sobre a vida não é algo mórbido, é parte da busca por compreender a vida. É ao reconhecer a finitude que passamos a valorizar mais o tempo, as pessoas e os pequenos momentos. Em resumo, cada sociedade lida com a morte à sua maneira, com dor, com fé, com festa ou com filosofia. Todas essas formas são expressões legítimas da cultura humana e do nosso desejo de dar sentido à existência. No fim, refletir sobre a morte é também aprender a viver melhor.